gostaria de fazer uma pergunta para você. Qual a viagem mais longa que você acha que o homem pode fazer? Qual a viagem mais longa que você acha que o homem já fez? Talvez você diga que seja a viagem que o homem fez à Lua ou a viagem que ele possa fazer a Marte. Mas isso não é verdade. A maior viagem que um homem pode fazer é quando ele decide voltar os seus olhos, o seu entendimento, para o seu próprio interior, para dentro do seu próprio coração, para os lugares mais íntimos da sua consciência e do seu ser. Essa é a maior viagem que um homem pode fazer. Para que nesses lugares tão íntimos que só ele conhece, ele possa descobrir as suas próprias culpas, ele possa descobrir os seus próprios erros e se livrar desse peso que muitas vezes assola a sua vida. Mas infelizmente a verdade é que poucos têm coragem de fazer essa viagem e vivem uma vida inteira carregando um peso, um fardo que os impedem de avançar rumo àquilo que verdadeiramente o Senhor tem para eles. Nós conhecemos a história do filho pródigo, aquele rapaz que, pedindo o adiantamento da sua herança e diante de uma ilusória felicidade, partiu para uma terra longínqua, para bem longe da segurança da casa do seu pai. Mas dentro de pouco tempo, todos os seus bens, toda a sua herança foi dissipada. E padecendo necessidades e se lembrando da casa do pai, esse jovem, ele decide fazer essa viagem para dentro do seu próprio coração. E a palavra nos diz, no capítulo 15, verso 17 de Lucas, que ele, caindo em si, diz: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Antes de fazer aquela viagem terrena, de volta para a casa do pai, esse jovem teve que fazer essa viagem para dentro de si próprio, de si mesmo, para avaliar e reavaliar as suas decisões, as suas escolhas, e chegar à conclusão do quanto ele havia errado. E uma vez arrependido, ele pudesse fazer esse caminho de volta. Esse caminho de volta é o caminho do arrependimento. É o único caminho que de fato conduz o homem ao restabelecimento da sua comunhão com Deus, o seu verdadeiro Pai. Enquanto aquele jovem dissipava os seus bens e passava necessidades, na casa do pai o cenário era muito diferente. Enquanto aquele jovem pensava que o pai não o perdoaria, enquanto aquele jovem refletia se de fato ele seria aceito ou não pelo pai, na casa do pai as portas continuavam abertas. Na casa do pai a sandália já estava preparada, o anel já estava preparado, o animal para o banquete estava preparado, só aguardando o retorno do filho. Então, quando o filho decide voltar, é interessante que o pai não é pego de surpresa, porque o pai o aguardava todos os dias. Quando o filho decide voltar, a palavra de Deus nos diz que o pai o vê de longe e o encontra no caminho. Então, diante do pai, ele faz aquela declaração, aquela decisão que já havia dentro do seu coração, reconhecendo os seus erros, reconhecendo o seu pecado contra o céu e contra o próprio Pai. Eu não sei qual é a sua condição. Eu não sei se você também tem vivido a falsa ilusão de que há felicidade longe da casa do Pai.
Quem sabe você também esteja sofrendo pelas suas culpas. Quem sabe você também esteja suportando perdas. Quem sabe também você esteja suportando frustrações, decepções por causa das decisões que você tomou. Mas eu quero te dar uma boa notícia e te dizer que o caminho de volta para a casa do Pai, ele continua aberto. O caminho do arrependimento, o caminho da confissão, você só precisa decidir trilhá-lo. Por isso hoje eu quero incentivar você a fazer a maior viagem da sua vida. Eu quero incentivar você a olhar para dentro do seu próprio coração, para dentro da sua própria consciência, para que você possa avaliar as suas escolhas e saber se de fato elas o têm levado a um lugar de vida, de esperança, de conquistas, ou se o caminho que você tem trilhado é um caminho de dores, de sofrimentos, de decepções, de frustrações. Aquele filho estava numa terra longínqua, muito distante da casa do pai. Pode ser que você também esteja. Pode ser que você tenha se distanciado muito da presença dele, mas não importa para o lugar que você tenha ido. Hoje é dia de você pegar as suas malas. Hoje é dia de você colocar o pé na estrada e voltar para a casa do Pai. Porque esse é o único caminho que conduz o homem ao centro da vontade de Deus. Eu quero te dizer que quando você chegar lá, você vai encontrar um grande banquete preparado. Eu quero te dizer que haverá festa no céu, porque um pecador arrependido é o grande motivo da celebração da maior festa que acontece diante de Deus nos céus. Por isso Deus está dizendo para você hoje: volte, eu continuo te esperando. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém.